Bom, todos nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida. E a gente sabe que às vezes as mudanças vêm de uma maneira que a gente realmente não espera. Pega de surpresa e aquele planejamento, tudo que se tinha feito acaba indo por água abaixo ou tem que ser mudado de alguma maneira. Mas é nesse momento que a gente se pega tendo que ser resiliente. E resiliente é uma palavra que nesse vídeo eu vou explicar para vocês o significado. E às vezes nesse momento mais difícil é o momento que a gente consegue crescer de alguma maneira. Vocês estão vendo hoje essa bagunça aqui? É porque eu tô mudando, eu tô melhorando. Mas calma, que no vídeo de hoje eu acho que isso vai ficar um pouco mais explicado para vocês. Essas mudanças inesperadas ou esperadas, né, até planejadas, elas podem ser realmente meio assustadoras, mas ela pode mudar a nossa vida de uma maneira positiva. E como quase tudo não tá no nosso controle, a gente tem que se adaptar. E eu não tô aqui romantizando não, tá? Resiliência, apanhar, sofrer, não é isso não. Pelo contrário, é um porre mudar. É um saco ter que mudar quando você já tá acostumado com alguma coisa. Só que é isso. Foge do nosso controle. E eu prometo pra você que nesse episódio, ao fim dele, você vai sair daqui pelo menos com uma visão diferente sobre resiliência. E é isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Eu sou Bruno Bonfim e esse é o A Vida em Palavras. A ideia do episódio de hoje, infelizmente, partiu dessa catástrofe, né? Dessa coisa terrível que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essas enchentes, desabrigando milhares de pessoas, além de todo o prejuízo em questão de vida, que é um prejuízo que não tem como ser recuperado. Todo o prejuízo financeiro, econômico, das pessoas, emocional. E eu tive a ideia de trazer esse episódio falando de mudanças e de resiliência. Mas antes disso, eu queria agradecer aos membros do Catarse, em especial Thiago Novaes, Roberto Bonfim, Alexandre Esquivinders e Arnaldo Rolim Portela, além de todos esses nomes que ajudaram aqui. O valor do Catarse, não só desse mês, como do mês anterior, foi destinado a organizações que estão colaborando com o apoio ao Rio Grande do Sul. Então, tanto o mês de abril quanto o mês de maio, e talvez também o mês de junho, tudo que vocês investem em mim aqui no Catarse vai ser revertido para apoiar essa causa, né, essa reconstrução de vidas e de tudo no Rio Grande do Sul, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês. Mas antes de falar de resiliência, eu queria falar com vocês sobre mudanças. Porque na grande maioria das vezes são essas mudanças que nos forçam a ser resilientes, né? A conseguir superar esses obstáculos, esses problemas que aparecem pra gente. Então eu acho importante a gente entender um pouco a importância que as mudanças têm na nossa vida. Eu comecei falando, né, uma palavra, tragédia. E eu não sei se vocês sabem, mas tragédia vem do teatro, né? Quando acontecia peças de teatro relacionadas ali ao herói, ao trágico, né? À piedade ou ao sofrimento do herói, no qual o destino do protagonista quase sempre era um destino triste, era um destino fúnebre. Então realmente, né, o que está acontecendo hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas em outras partes do mundo, é realmente uma tragédia. É algo que leva as pessoas que vivem lá, né, que seriam os nossos heróis, levam as pessoas a um momento de tristeza profunda, né, de sofrimento, de agonia. Então eu acho que essa palavra é uma palavra que pode marcar muito o que está rolando lá hoje. E imagina você, hoje você tem aqui sua casa, no meu caso, né, eu tenho aqui minha casa, minha família, e cara, amanhã a vida chega, manda uma chuva, e, tragicamente, eu perco tudo. Se põe no lugar, faz esse exercício de empatia. É uma tragédia. É algo que não dá pra mensurar. Só que as pessoas estão lutando. As pessoas estão se ajudando. O país parou para ajudar o Rio Grande do Sul novamente. É uma mudança que gerou uma oportunidade, né, da gente se unir como nação e se ajudar. E por que a gente odeia mudança, né? Não sei vocês, mas às vezes não é legal mudar. Às vezes eu fico meio, pra que mudar o que tá dando certo? Porque o ser humano, ele gosta do comum, né? Ele gosta do que é conhecido pra ele. Pode ver, se você estiver na frente de uma caverna, tudo escuro, você não sabe o que tem lá dentro, você vai ficar com receio de entrar. Estamos aqui fora, né? Tá tudo bem aqui, é comum estar bem. Por que a gente vai entrar lá? Por que a gente vai correr esse risco? A vida é mudança. Viver é mudar. A partir do momento que a gente nasce, a gente muda. Antes da gente nascer, a gente já está em constante mudança. E isso deveria ser familiar para nós.
né? Vamos colocar uma outra situação do dia a dia que trata sobre mudança, mas de uma maneira mais simples, mas que vai dar para vocês entenderem do que eu tô falando. Você que tá aí me assistindo provavelmente tá sentado num sofá, numa cadeira, em algum lugar que costumeiramente você costuma se sentar. Você já tiveram aquela sensação de quando alguém chega na sua casa que não te conhece direito, né, ou que não convive muito, e a pessoa senta no seu lugar no sofá. E você fica, pô, meu lugar, cara. O cara tá no meu lugar. Por que a gente não muda de lugar? Não senta do lado? Novamente, porque a gente gosta do conhecido, né? A gente já gosta do que é conhecido. Outro exemplo, um casal quando dorme, um do lado esquerdo, um do lado direito da cama. Às vezes a gente vai dormir num hotel, vai dormir em algum outro lugar, e a gente mantém os lados da cama. Por puro costume, por dizer não à mudança. Né? Óbvio que eu tô dando exemplos corriqueiros da vida, exemplos mais simples, mas é para trazer para vocês a importância dessa mudança. E aconteceu comigo uma mudança muito triste recentemente, uma das coisas mais tristes, na verdade, que me aconteceram assim. Né? Óbvio que não se compara com a tragédia, enfim, com o caos que está no Rio Grande do Sul, mas não deixa de ser importante também a minha tristeza, né? O que eu estou sentindo. Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês no vídeo de hoje, trazendo exatamente esse paralelo com mudanças e resiliência. E antes de começar a minha história, eu quero trazer para vocês uma frase que eu escutei recentemente, que eu li recentemente, que fala sobre a água, né? Sobre a fluidez da água. É por isso que a água não tem oponentes. Ela segue encontrando os caminhos. E olha como é uma frase até que triste, né? Se a gente traçar um paralelo com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a água ela achou o caminho dela. Independente do que o ser humano quis, a água fluiu e a água tomou o espaço dela. Né? Apesar de, enfim, fazermos barreira, enfim, várias coisas para a água ficar num lugar que a gente determine, que a gente quer que ela fique, a água flui, a água muda. O pessoal fala que quando você entra no rio uma vez, né, uma única vez, você nunca mais vai estar no mesmo rio, porque a água passa por você. A água não fica parada. Então, cada vez que você entrar num rio, enfim, em algum lugar que tem água corrente, essa água nunca vai ser a mesma. E tem uma frase bacana que eu acabei de lembrar. Heráclito é um filósofo grego, imagino eu. Eu acho que é grego. Ele falava que a única coisa que não muda é que tudo muda. Que é uma frase que você pode parecer boba, né? Você fala, que frase boba, não entendi. Mas é uma frase muito densa. Pensa comigo. A única coisa que não muda é que tudo muda. Assim como a água muda de lugar, assim como nossas vidas mudam de lugar. E agora você vai entender sobre a resiliência. Eu vou traçar esse paralelo com a minha história, né? O que aconteceu comigo. Na época que a gente viveu recentemente, por conta daquela maldita doença, que a gente teve que ficar em casa aí quase 2 anos, né? Quem tinha essa possibilidade, eu acabei ficando muito sedentário. E acabei desenvolvendo diabetes. Óbvio que eu sempre tive uma vida com uma alimentação errada, consequência, né, disso, adquiri diabetes. Mas o que eu quero contar para vocês, na verdade, é sobre o dia. Eu fui fazer um exame de rotina pós essa fase, e daí foi eu, Nath e Nicolas, fazer um check-up, né, de saúde para ver como a gente estava. E eu lembro que num dia anterior, a gente foi comer em algum lugar, óbvio, comer tranqueira. Na época pesada mesmo ali da doença, eu acabei pegando e eu fiquei muito mal mesmo. Fiquei uns 5 dias assim de cama, com a saturação super baixa, e eu não tinha entendido por que pegou tão forte em mim, sabe? E ok, fiz o exame. Quando saiu o resultado, eu vi que eu estava com a glicose em jejum em 190. Daí eu olhei o papel e falei, ué, mas isso aqui tá falando que o normal é até 99. Como assim eu tô com 190? Foi erro, né? Não foi erro. O erro foi meu, de não ter me cuidado. E sabe o que é mais louco? 6 meses antes disso, né, quando a gente estava lá no auge mesmo da pandemia, eu comecei a treinar em casa. Contratei um personal trainer, inclusive, treinei sério, de segunda a sexta, todo dia, fazendo os exercícios, fazendo esteira, porque eu quis, assim. Porque o meu corpo, provavelmente, meu consciente e subconsciente, provavelmente falaram, mano, vai lá, começa. Porque talvez eu já tivesse com diabetes, e eu não tinha ideia disso. E eu lembro que esse dia que eu catei o resultado do exame, eu ficava tentando entender por que isso tinha acontecido comigo. E eu imagino que esse pessoal que tá sofrendo isso agora lá no Rio Grande do Sul, fique pensando isso, sabe? Novamente, dadas as proporções das coisas. Mas por que aconteceu comigo? Pô, tanta gente, né, no meu caso, tanta gente come bobagem por aí, por que aconteceu comigo? Tanta gente é sedentária, por que aconteceu comigo?
E eu lembro que nesse dia eu chorei, porque eu tava tentando entender por que aconteceu comigo. E eu fico me colocando no lugar dessas pessoas que perderam tudo, e algumas até a vida, de familiares, de pets. E cara, é muito triste, é real muito triste. E por isso que eu quis trazer um vídeo relacionado à resiliência. Porque resiliência, vocês sabem o que é resiliência? Se vocês quiserem agora, comenta agora. O que vocês acham que é resiliência? E até o final do vídeo a gente vai ver se estava dentro do que vocês achavam mesmo ou não. Resiliência é a capacidade de se adaptar a momentos difíceis, a coisas difíceis ou de alto estresse, de alto impacto mental, sabe? Um tempo atrás eu vi essa definição. É quando você cata um material, né, o nome técnico disso, científico, alguma coisa do tipo. Lembrando que eu não sou cientista nem nada do tipo, né, eu sou da área de comunicação. Quando você puxa um material, você distorce ele e ele consegue voltar ao seu estado original. Ele é um material resiliente. É um material que não importa o que você faça, ele volta ao seu estado original. Então, se a gente traçar um paralelo para isso na nossa vida hoje, a resiliência pode ser que, apesar de tudo que a vida faz com a gente, apesar de tudo que acontece, a gente consegue voltar para o nosso estado original, para o estado que a gente estava. E na grande parte das vezes, melhor, mais forte, mais resistente. O pessoal fala criar casca, né? Pô, tem que criar casca, tem que calejar. É uma merda criar casca. É uma merda calejar. Uma frase que eu escutei, não sei se foi do Cortella, mudar é difícil e não mudar é fatal. E isso tem tantos paralelos que a gente consegue traçar. Se a gente não mudar hoje a maneira que a gente trata o meio ambiente, isso pode ser fatal. Se a gente não mudar hoje a nossa alimentação, se eu não mudar a minha alimentação, o meu sedentarismo, isso pode ser fatal para mim. Se você talvez aí dentro do que você está sofrendo, seja ter perdido o emprego, seja ter saído de um relacionamento, seja ter acontecido alguma coisa com alguém da sua família, e a gente não pode parar, sabe? A gente não pode ter aquela paralisia por medo, por cautela. E a gente também não pode agir com ímpeto. E quando eu digo ímpeto, não é um ímpeto heróico, é o ímpeto de agir sem pensar. A cautela em demasia, ela paralisa. Quando a gente é prudente a ponto de não fazer algo só por medo, isso pode tirar da gente também oportunidades incríveis. Por isso que eu falo que mudança gera oportunidade. Isso é uma das crenças que eu tenho. Isso é algo que eu repito muito. E é verdade. E se eu posso trazer algumas perspectivas da resiliência que a gente talvez consiga trabalhar em nós para nos tornarmos melhores, uma delas pode ser a competência. Né? Aí você fala, mas como assim competência? A competência é a habilidade de ser eficaz nas coisas. Né? E se você não souber o que é eficaz, eu vou te explicar agora. Eficaz é você ser útil, você conseguir entregar, né? Você efetuar o que foi pedido. Então, se você tem competência, você consegue entregar o que foi pedido. No sentido de, apesar de eu ter medo, eu vou entregar. Apesar de eu não querer, eu vou entregar. Você acaba se tornando uma pessoa eficaz. E traçando um paralelo com a minha diabetes, por exemplo, no momento que a minha ficha caiu e que eu entendi que eu tenho uma doença que não tem cura e eu vou ter que conviver com ela. Então eu parei de estar ali paralisado, né, por excesso de cautela e pensei, tá bom, o que eu preciso fazer? Eu agi, eu fui útil. Pra mim mesmo. E aí vem o próximo C, né? Se a gente puder brincar aí, os 6 Cs, vem a confiança. Então eu falei, tá, tudo bem. Respirei, entendi que não tem um motivo. Por que foi comigo? Porque sim, porque a vida é assim. E as coisas não estão no nosso controle. É só por isso. Parte das coisas não estão no nosso controle, né? Enfim, confiança. Eu falei, tem remédio hoje em dia, eu vou fazer exercício, eu vou emagrecer, eu vou controlar minha diabetes com alimentação, com bariátrica, com o que for. Então isso me gerou confiança. Essa confiança me deu o controle de novo. Trouxe pra mim o controle de falar, não, calma. Não vou ficar ali chorando as pitangas pra vida inteira. Vamos pra cima. Vamos enfrentar. E com isso eu tive apoio da minha família, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, de todo mundo me apoiando e falando, relaxa, vai dar certo, vai pra cima. Minha mãe chegou a fazer marmitinha pra mim jantar. Né? Ali, não sei se vocês estão vendo ali, mas tem uma geladeira ali que tá cheia de marmita. Que ela tira o tempo dela, faz pra mim, pra eu poder me alimentar corretamente, me alimentar direito. Nath também sempre fica me lembrando, me apoiando, tá comendo errado, ajeita isso, tá na hora de comer, eu não posso ficar sem comer, porque eu sou diabético. O apoio familiar, essa conexão que a gente tem com a família e com os amigos, né, que são a família que a gente escolhe,
Isso é muito importante também para que a nossa resiliência se mantenha ali firme. E quando ela falhar, a amizade tá ali. Quando ela falhar, o amor tá ali. E com isso vem o caráter, né? É você saber o que é certo e o que é errado. Então, eu como diabético, hoje, eu sei que é errado eu comer coisas industrializadas, eu sei que é errado eu encher minha pança de doce, eu sei que é errado eu encher minha pança de carboidrato, não fazer exercício físico é errado. E eu também sei o que é certo, né? Fazer aeróbico é certo, fazer musculação é certo, me alimentar melhor, cortar refrigerante. Então, o caráter é importante também para nós nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Isso é muito importante de dizer. E, consequentemente com isso, responsabilizar também e apoiar a sociedade em si. Pô, você sabe o que é certo e o que é errado. O que tá rolando no Sul? Estão vendendo um galão de água a R$100, R$200, R$300. Porra, pra quê, cara? Que capitalismo desgraçado é esse, tá ligado? Que você não pode abrir mão de lucrar mais em cima de uma desgraça que aconteceu, de uma tragédia. Isso também tem o caráter envolvido, sabe? Beleza, as pessoas têm que ganhar o dinheiro delas, mas, cara, às vezes, sei lá, mano, você tá ganhando dinheiro em cima de pessoas que não têm mais nada. Que custo caro pra você ser rico? Que custo caro a sua humanidade, tá ligado? O seu caráter. Vale a pena? Vocês acham que vale a pena? E a gente correlaciona já com o espírito de combate ali, o combatente mesmo. As pessoas que estão lá na linha de frente trabalhando e ajudando a reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu ter tomado a atitude de melhorar a minha vida, de fazer uma bariátrica, de fazer exercício físico, eu estou combatendo. As pessoas estão combatendo. E você que está aí me assistindo também pode combater. Eu não sei o que você está passando na sua vida agora. Eu não sei que mudança que pode estar acontecendo. Mas saiba que você é capaz de combater isso. E da melhor maneira. De uma maneira serena. De uma maneira eficaz, eficiente. Com planejamento. Mesmo com planejamento de algo que derrubou o seu planejamento. Tá tudo bem. Faz de novo. Reconstrói. E por último, controle. Quando a gente tem o controle da nossa mente, quando a gente tem o controle dos nossos pensamentos, e quando eu falo isso, gente, não é a todo momento. Eu sei que tem horas que você não tem controle, tem horas que você vai falar uma coisa e saiu. Mas se na grande maioria do tempo a gente tiver esse controle do nosso lado, na nossa mão, é algo incrível. Você tentar controlar a situação dentro do que você tem controle é a diferença de você ser uma vítima ou de você ser uma pessoa que supera os problemas. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje? Lá existem muitas vítimas. Muitas vítimas. Mas também existem muitas pessoas que estão superando o problema. E essa transição de vítima para uma pessoa que supera o problema vem através da resiliência. Vem através desses outros termos que eu disse. E eu tenho certeza que o povo do Rio Grande do Sul vai superar isso. Assim como eu vou superar a minha diabetes. E assim como vocês vão superar o problema de vocês. E entenda, eu não tô aqui tentando romantizar nada. De falar que é bom. Não, não é bom, mano. Mudar é uma merda. Eu já falei isso. Só que a mudança vem. E ela tá pouco se lixando se você gosta ou não dela. Então o que a gente tem que fazer é achar uma maneira legal, uma maneira correta. Legal no sentido de menos pior, para nós ajeitarmos novamente a nossa vida. Para nós fazermos dessa mudança uma oportunidade. Fazermos dessa mudança um movimento. Sabe aquele ditado que fala assim, dos males o menor? Ou o menos pior? É basicamente isso. Aceitar a mudança faz parte da vida. E é o começo para que a gente sofra menos no ato de viver. Porque viver é estar em constante mudança. E se você tá aí agora falando, pô, Bruno, mas, cara, eu já lutei tanto, eu já tentei tanto, minha resiliência acabou, quero desistir. Não. Desistir não é uma opção. Ache sua rede de apoio, sua família, seus amigos. Você pode ter certeza que um abraço apertado vai encher aí a sua carga de resiliência. Tenha certeza que o propósito, aquele motivo para que você acorda e levanta da cama, isso vai te reabastecer de resiliência. Porque não é só contigo que acontece isso. A vida bate forte e não é só em você. Não é só em mim. É em todo mundo. Então, mesmo se for pra tirar a força do ódio ali, né? Quando você vai pra academia, que você vai na força do ódio, tira, mas continua. Persiste. Resista. E agora eu peço que você deixe um comentário aqui, dizendo o que te faz levantar da cama. O que te faz resistir. O que gera pra você a resiliência? E também, se você quiser sugerir outros temas pra assistir aqui no meu canal, nesse podcast, pode deixar aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, deixa sua inscrição, deixa um like no vídeo e se você estiver me vendo ou me ouvindo no Spotify, não esquece de deixar 5 estrelas, porque é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho e desse canal. Muito obrigado a todos vocês, eu espero aqui vocês semana que vem. Novamente, eu agradeço a presença. Beijo, tchau, tchau.